De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem mais de 1,2 milhões de advogados registrados na OAB. Com o aumento do número das faculdades de direito e a popularização da formação jurídica, surge a pergunta: o mercado de advocacia saturou? Qual é o espaço de crescimento para os advogados que estão começando agora? E para bater esse papo, trouxemos Sávio Barreto, advogado, sócio fundador do escritório Barreto e Costa, professor universitário e atual presidente da OAB Pará. Seja bem-vindo, Sávio. Olá, Ricardo. Prazer imenso participar desse podcast, nesse formato que agrada a tantas pessoas. Estou aqui para a gente conversar sobre advocacia, sobre o direito. Sobre o mercado, sobre como essa galera pode ou não pode ganhar dinheiro. Mas antes eu quero falar dos nossos parceiros aqui. Falar do Alquimista Café, um parceiro de longa data. Bebam café, café de verdade. Falar da Unip também, que é um parceiro muito grande, que acredita na educação como a gente. E do Porandu. Só faltou ir aqui na mesa, inclusive, né? Mas segunda-feira é complicado. Sávio, já comentando, entrando aqui do nosso tema, mercado da advocacia. Antes da gente entrar, se está saturado ou não, me fala um pouco como é que o Sávio, presidente da OAB, vê o mercado da advocacia hoje aqui na nossa região. Eu vejo um mercado que tem muita oportunidade, mas que depende, para acesso a essas oportunidades, de conhecimento e de um plano estratégico por parte de cada advogado, de cada profissional que quer prosperar na carreira, né? Eu converso muito, Ricardo, com a Jovem Advocacia, correto? Você pegar hoje, dentro da OAB Pará, nós temos 30 mil advogados ativos. Seguramente mais de um terço desses 30 mil, ou seja, mais de 10 mil advogados e advogadas, tem menos de 5 anos de exercício da profissão. Aí são chamados, esses que têm menos de 5 anos, de jovem advocacia ou advocacia início de carreira. E esse questionamento é o grande questionamento que fica na cabeça deles, né? Quais são as oportunidades? O mercado está saturado? Vale a pena eu investir na advocacia ou tenho que fazer um concurso público, né? E eu tenho dito que a advocacia ela tem sim muita oportunidade e ela está inaugurando novas oportunidades a todo momento. Surge um novo ramo do direito, uma nova área de atuação e é preciso, para acessar esses espaços, primeiro você ter conhecimento. Conhecimento que eu digo é conhecimento da advocacia como um todo. Se você está fechado numa caixinha olhando só a advocacia trabalhista, que é uma advocacia que sofreu um retrocesso em termos de número de ações nos últimos anos, você está olhando apenas para uma advocacia que está diminuindo em termos de oferta de oportunidades. E os outros nichos que estão abrindo diariamente e oferecendo novas oportunidades. Você fala hoje, por exemplo, a advocacia do agronegócio. O agronegócio cresceu fortemente, sobretudo aqui no nosso estado, está aí gerando oportunidades e vários colegas atuando fortemente no agronegócio. A advocacia previdenciária sofreu um boom imenso nos últimos 5 anos, com esse aporte de recursos que o governo federal tem feito, com o objetivo de corrigir essa distorção social, essa desigualdade tão grande que existe no nosso país. E a advocacia previdenciarista, consequentemente, cresceu e ainda pode crescer muito mais, ainda tem muito espaço ali. Sabe, eu achei legal, tu falaste em 2 nichos bem interessantes, falaste no nicho do agro e no nicho da previdência. O que eu vejo no teu discurso que eu acho interessante? Que são mercados onde o dinheiro está em alta, posso dizer assim. Sim. O agro cresce, 10%, 15% ao ano nos últimos anos. A gente fez até um material aqui, que a gente foi em Paragominas, conhecemos um pessoal lá, batemos um papo, fizemos um material. E em Paragominas, a região do Pará, por exemplo, no agro cresce 10% nos últimos 10 anos. Então, se o negócio cresce, a demanda jurídica cresce. Previdenciária, a mesma coisa. Teve uma injeção de dinheiro, então, se a demanda cresceu, a demanda jurídica cresce automaticamente. Mas onde eu quero chegar contigo? Tu achas que falta para nós, como advogados, porque eu sou advogado também, um pouco de visão de negócio para acompanhar o dinheiro, que é uma coisa que a gente fala muito assim, segue o dinheiro que tu vais ter trabalho. Falta um pouco dessa visão de negócio. Por quê? Porque eu vejo que a nossa formação, antes de entrar, inclusive, se o mercado está saturado ou não, eu vejo que a nossa formação ela é muito focada no assistencialismo, no litígio, na briga, né? Briga no bom sentido, na discussão.
mas não ver a nossa advocacia, não nos vermos como empresários. Empresário tem que captar cliente, tem que manter cliente, tem que fazer o financeiro, tem o administrativo, tem várias outras habilidades que eu vejo que a faculdade não me passou. Sim. Tu acha que falta um pouco disso da jovem advocacia também, de ver a profissão como negócio? São duas visões diferentes, né? É a visão, primeiro, do negócio em si, vamos pensar assim, ter conhecimento empresarial. Isso é importante, mas é importante a depender do perfil de advocacia que você vai desenvolver. Se você quer fazer um escritório de médio ou grande porte, que vai atender em vários ramos do direito, que vai ter sócios, que vai ter advogados contratados, secretária, colaboradores, você tem que ter uma visão empresarial e preparação para isso. Você tem que saber o que é um plano de contas, o que é um contas a pagar e receber. Você tem que ter gestão de documentos. Você tem que ter um sistema de controle de processos, procedimentos para isso, criar uma controladoria jurídica, enfim, você tem que montar uma empresa, né, que tenha uma operação. Ser empresário. Qualquer outra empresa, ser empresário. Isso se você quiser ser um advogado que atue em escritórios de médio ou grande porte. Mas você pode ter muita prosperidade. Eu conheço advogados que estão muito bem posicionados, inclusive economicamente, e não precisam de uma estrutura empresarial. São advogados mais autorais. Você pega, às vezes, alguns advogados criminalistas que atuam só em grandes causas, ele tem um escritório enxuto, uma estrutura empresarial extremamente enxuta, ele não precisa de grandes sofisticações nem conhecimento empresarial, porque ele atua de uma forma mais autoral. Ele achou o melhor perfil que permite para ele uma situação de uma prosperidade muito maior em relação à advocacia. Então, a pessoa tem que saber exatamente onde ela quer atuar e de que forma ela quer atuar. Se for para esse caminho, você vai para a linha empresarial. Agora, se você vai para um caminho mais autoral, o que é que você precisa? E aí é ter visão de mercado. Isso é importante. Então, o cara que está entrando na advocacia, ele tem que escolher o melhor caminho e seguir 2 critérios. Primeiro, seguir o teu perfil, que advogado trabalhista é uma coisa, advogado empresarial é outra coisa. Você tem perfil para advogar em direito de família, que exige um perfil de você ser mais sensível ao sentimento da parte, tem um envolvimento ali psicológico com o cliente, de você dar um amparo também emocional para ele. Você tem perfil para isso? Se você não tiver, não te mete no direito de família. Tua cabeça, tua preparação, teu perfil não é para isso. Então, a advocacia, ela oferece muitas opções, mas você não está apto a exercer qualquer tipo de advocacia porque as pessoas são diferentes. A advocacia tributária é uma advocacia fria, por exemplo, é uma advocacia de tese. Você quer uma advocacia de tese? Uma advocacia que não tem audiência, né? Aquela coisa, tua relação com o cliente é uma relação muito superficial, que o cliente chega ali, tu quer só o documento do cliente. Resolver tu não precisa saber da vida dele, do que ele faz, se ele é bom, se ele é ruim. Ele te dá o documento e você entra com a ação. Então, assim, é muito importante esse jovem advogado que está no início da carreira saber, ter autoconhecimento, para saber que rumo ele vai. E conhecer o mercado para saber se aquele rumo que ele está indo, entre várias opções que ele tem de acordo com o perfil, realmente vai dar para ele a prosperidade que ele quer, né, na profissão. E um dos locais que você consegue ter acesso às informações, eu gosto sempre de dizer isso, é a OAB. Onde é que eu vou saber tudo que está acontecendo na advocacia, onde tem oportunidades, onde o pessoal está ganhando dinheiro, onde está em declínio. Vem para a OAB, cara. Participa da OAB, conhece as pessoas, vem para uma comissão, interage socialmente nessa grande rede de networking que é um conselho de classe. E ali você vai conversando com os colegas, compreendendo melhor o que é esse mercado para poder direcionar a sua carreira pelo caminho certo. Cara, entre aspas, é aprender com quem já tem resultado. É isso, falar com quem está na rua já, entendeu? É como em qualquer profissão, né? Na advocacia, para mim, isso é fundamental. Quem está meio perdido, quem está em dúvida se a advocacia vai lhe dar um bom futuro, fala com quem já está no mercado, com pessoas, tem muitos colegas aí que sentam do lado, com colegas dizem, não, me conte aí, sabe, na tua advocacia que tu faz, empresarial, quais são as dificuldades, tem oportunidades,
Aí eu desenrolo muita informação para a pessoa, conversa com o outro, conversa com os criminalistas, e aí a pessoa vai conseguindo achar o caminho para trilhar. Ó, tu falaste aqui, sabe, sobre uma advocacia autoral. Eu achei legal. Mas uma reflexão. Será que para a gente chegar nessa advocacia autoral não demanda tempo? O cara já ser conhecido, para ele ter um track record ele reconhecido, para ele ter um know-how, para ele realmente só viver do que ele sabe, do que ele conhece? Aí é onde entra o dilema. O cara começou agora na advocacia. Eu vou trazer a minha história, como eu te falei aqui no off. Pô, eu sou de uma família que não tinha nenhum resquício, nenhuma influência no ramo jurídico. Me tornei advogado e me vi no mercado assim. Pô, eu sei o que o cara sabe, mas eu não tenho o nome que ele tem. Eu não tenho o histórico que ele tem. Como é que eu vou concorrer com essa pessoa? Ou eu concorro no preço, que aí leva a advocacia lá para baixo, ou eu vou fazer algo diferente que ele não faz, que eu fui para a internet, eu fui para a rede social. Sim. Mas aí eu fui de forma totalmente... não foi intencional, foi muito, sei lá, empírico. Assim, eu vou testando para ver o que é que eu faço. Tu não acha que essa concorrência se torna até desleal, entre aspas, para entrar no mercado? Já trazendo um dado. Tem um dado não sei se é do Conselho Nacional, que fala o seguinte, que existe um advogado para cada 66 pessoas no Brasil. Sim. É um mercado que de primeiro momento parece saturado. Aí como é que o jovem advogado, o cara que tem aqui 5, 6, 7 anos, observa isso? Tem um cara ganhando bem, mas já está há 15, 20 anos no mercado. O mercado é muito saturado porque eu vou concorrer no preço. O que é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Não sei se eu me fiz entender com a minha pergunta. Sim, entendi. Para mim, você tocou num ponto aí que muitos colegas, infelizmente, não compreendem, ainda mais nos tempos atuais, de muita ansiedade e muito imediatismo. A advocacia, para você chegar num ponto, vamos chamar assim, um ponto de prosperidade, tá? Estou falando de estar rico, milionário, mas tá bem comparado, por exemplo, a um servidor público que ganha no teto, né? Uhum. Você vai precisar de um tempo de maturação longo. Não tem receita milagrosa para isso, tá? Ou você vem de uma estrutura que lhe proporciona facilitadores, por exemplo, meu pai é advogado de um escritório de grande porte, notório, aí tudo bem, você está com facilitador. Aí você vai, mesmo jovem, já está herdando um trabalho. Mas quem sai do zero, como você, né, eu, que meu pai é professor, minha mãe é assistente social, minha família não tem nenhum advogado, eu estou com 22 anos de advocacia. 24 na realidade. E então, meus primeiros 7 anos, eu trabalhava em outro escritório, né? Ganhava um salário que eu te diria não daria para sustentar uma família, dava para me sustentar, eu ainda era solteiro. Uhum. Mas se tu me disser que aquela condição dava para sustentar uma família com filho, não dava. Não dava. Né? E olha o que aconteceu. Naquela época que eu me formei, veio logo aqueles 2 primeiros governos do Lula, e não sei se tu recorda, Ricardo, era uma enxurrada de concurso público. Sim. Né? E muito na carreira jurídica, porque várias carreiras jurídicas passaram a se estruturar por força de lei. Então abriram muitos concursos para carreiras jurídicas de um modo geral, magistratura, Ministério Público, procuradorias jurídicas. Então, quando eu estava recém-formado, uma grande leva de colegas meus que se formaram junto comigo buscaram concurso público. E o concurso público, ele te dava logo um salário bom, que depois ainda ficou melhor. Então ficava eu, por exemplo, numa carreira que me dava um salário baixo, porque eu era um advogado contratado de uma estrutura de escritório, e às vezes tu estava com o colega ali do teu lado, que se formou contigo, passava a ganhar 10 vezes mais que tu. Assim, rápido? Rapidinho, outro dia, ele passou no concurso. E eu lembro que eu tinha um dilema, dizer assim, eu devo insistir na advocacia, que eu sempre quis ser advogado, porque eu passei 5 anos da minha faculdade estagiando em escritório de advocacia, então meu grande referencial, eu me apaixonei pela advocacia e coloquei isso como uma meta de me estruturar e prosperar na advocacia, mas era complicado você ver do nada um colega que às vezes não estava ganhando salário nenhum, passar a ganhar 10 vezes mais que tu. É frustrante. E tu ali, aí, né, dando aquela martelada difícil. Mas eu tinha uma leitura em relação a isso. Eu sabia que essa prosperidade viria a longo prazo, a médio e a longo prazo. E assim eu fiz. E, de fato, eu só consegui
cruzar uma linha, né, divisória aí, que eu vou chamar linha da prosperidade, com mais de 10 anos de advocacia. Antes disso, eu tinha um resultado que me mantinha, mas um resultado insatisfatório em termos de projeto de vida. Então as pessoas têm que compreender isso, que essa maturação do tempo do profissional, ela é necessária, porque como é uma relação de confiança do cliente com o advogado, muitas vezes você está 100% apto para ser o melhor advogado para aquela causa, mas o cliente não vai te contratar porque tu não tem rodagem. Essa é a verdade. Aí você vai pegar um outro cliente que vai pagar menos. Que talvez esteja até no mesmo momento que tu, né? Eu acho, tu acredita que existem momentos... Eu concordo com tudo que tu falaste. A gente vive uma geração hoje, aqui no escritório, tem 15 pessoas, 17 pessoas trabalhando com a gente. E tem uma galera que está aí com 25, 22 anos, que eles não sabem esperar. Eu falo para eles, a minha linha de prosperidade, sabe, foi dos 30 anos em diante. Eu acho que a média da gente é isso. Eu falei para eles, olha, eu comecei a dar certo depois dos 30. Tu tá com 22, já quer dar certo? Cara, tem que plantar. Posso te contar o caso? Eu tenho colegas, né, que passaram no concurso, que se formaram comigo na mesma turma, e um deles em particular, hoje está num alto cargo de governo, tudo, e é servidor público. Ele passou logo, foi fazer logo academia e passou a ganhar um salário de servidor público federal, no patamar bem razoável. Naquela época que eu estava com 2, 3 anos de formado, ele já tinha passado no concurso e fez uma carreira muito grande. E durante, sei lá, 10, 15 anos, ele ganhava mais que eu, porque estava no concurso público e eu ali nesse trajetório. E a gente se encontra sempre, ele fala, sabe, realmente, eu com 2 anos de formado, estava ganhando muito bem, cara. Quando aquilo para mim, com 2 anos, já ser um cargo importante, né, no Serviço Público Federal, para mim foi um sonho aquilo. Imagina, e ele é uma pessoa muito humilde, né, muito humilde mesmo, do interior, tudo, e teve esse privilégio. Ele fala, mas hoje a gente está com 20 anos, e eu não tenho mais do que isso, cara. Eu não tenho como passar essa barreira. É isso e acabou pro resto da minha vida. Tu não. Tu amanhã pode ter uma causa milionária, pode acertar, pode pegar um nicho. Eu não tenho isso. Então, vê como é diferente as coisas, né? Então, quem quer muito imediatismo, né, e deixa de fazer esse investimento na advocacia que pode amanhã te dar um bom posicionamento, perde a oportunidade de ganhar aquilo que é melhor na advocacia, que é trabalhar acima de qualquer limite. Não tem limite. Então, né? eu tenho colegas que passaram 20 anos ralando na advocacia, com dificuldade, altos e baixos, e numa causa o cara se aposentou. Se aposentou mesmo, parou de exercer a advocacia, porque depois daquela causa, ele falou, não quero mais, montou um negócio, alugou uns imóveis, hoje vive de aluguel, em paz, e um deles foi até posterior. Zerou a vida. Zerou a vida. Você entende? Então, as pessoas têm que ter essa compreensão de que é uma aposta também. Quando você está na iniciativa privada, você faz investimentos de risco. Só que é um investimento de risco em relação à tua vida. Você aposta nisso para construir um nome em 15 anos para que você possa cruzar essa barreira lá na frente. Na verdade, é colher para plantar, né? Eu sempre falo aqui com a galera, o que tu estás plantando, né? Porque tu vai escolher um dia. Mas ó, sobre serviço público, eu tenho uma coisa muito forte. Eu nunca quis ser servidor público, apesar da minha família toda ser. E eu vi uma frase lá atrás que para mim resumiu bem. O serviço público te tira 2 coisas. Te tira da pobreza e te tira da riqueza. Que é a sensação do teu amigo, né? Pô, eu tô aqui, tô ganhando bem, mas não ganho mais. É o meu limite, meu teto é aqui. Para eu ganhar mais, ou eu saio, ou eu faço uma outra coisa paralela e tudo mais. Mas o assunto não é esse. É sobre nós como advogados e empreendedores, vou dizer assim. E sabe, eu já entendi que um dos grandes desafios hoje da advocacia envolve muito mentalidade, ansiedade, que acho que é o mal moderno, né? Século, do século. Mas tirando isso, essa questão de tudo para ontem, quais os desafios que tu vê hoje do advogado? Aí eu queria criar dois parâmetros. Do novo advogado, que não tem esse repertório, não tem essa rodagem, não tem essa carga de experiência, e do antigo advogado, que já tem essa carga de experiência, que já tem o track record, já tem a clientela, mas se não entender que o mercado muda e mudou, ele vai ficando para trás. Como tu acha que esses dois
essas duas pessoas têm que seguir? Quais são os desafios delas? Acho que no início de carreira, acho que as duas palavras mais importantes são planejamento e posicionamento. Então, quem está, né, construindo ali uma carreira no início, não pode dar os passos de modo aleatório. Como eu falei no início. Você quer advogar? Ok. Você vai advogar onde? Para quem? Né? E além disso, você tem que criar, hoje em dia, com essa nova tecnologia de redes sociais, posicionamento. Para tudo na vida, né? Hoje em dia até a tua vida pessoal exige posicionamento. Então, se você não criar... Não estou falando de fazer grandes investimentos de mídia. Tem gente que até, a meu ver, passa do certo limite em relação a isso. Já não fica legal. Mas você tem que ter, com austeridade, né, com elegância, um posicionamento de mídia e de vida e um posicionamento social. Né? Não há como desatrelar essas coisas. Então, por exemplo, se você quer ser um advogado de movimentos sociais, que dá muito dinheiro, um dos advogados mais ricos do Brasil são advogados de pessoas em situação de vulnerabilidade, advogados de ações de massa, né, de pessoas vulneráveis. Você tem que ter um posicionamento condizente com isso. Quando o cliente vê que você tem um posicionamento com excesso de sofisticação, o cara do movimento social, ele não te quer como advogado. Porque não é coerente, né? Pode ser. Não é coerente. Esse cara não vive a minha dor e não conhece a minha dor. Isso serve para você ser um advogado empresarial. Aí tudo bem. Né? Desde que não ostente também, o que para mim já fica feio, mas muito gosto, você tem que ter um posicionamento, se for do empresarial, um posicionamento compatível com a realidade do seu cliente. Porque na hora que ele vai lhe contratar, o empresário, ele quer contratar, o empresário está pensando em prosperidade econômica. Ele vai querer um advogado que inspire para ele esses valores. Então, a estrutura do teu escritório, tu pode estar liso, mas vai lá no banco e faz o empréstimo, se tu quer ser empresário, monta o escritório arrumado. Né? Como esse videocast aqui, olha, estrutura toda bonita, tem que estar assim. É coerente se com o que a você gente quiser, prega. sim. Mas você pode ganhar muito mais dinheiro advogando para movimentos sociais com uma estrutura. Mas assim, o pessoal da Justiça do Trabalho, que fica ali no redor, eles dizem assim, tem alguns colegas lá, né, alguns colegas que atuam lá, aí fica no escritório ali no fundo, você entra num prédio lá no fundo, tem uma salinha, né, fica lá. Eu sei que tem uma condição muito melhor que aquilo. Poderia estar num prédio como o meu, que é ali perto da Justiça do Trabalho, mas é um prédio mais sofisticado e tal. Aí eu falo para ele, pô, amigo, por que tu sai daí, né? Aí ele disse, não posso sair daqui. Se eu montar uma sala sofisticada, o cliente não entra, ele se fica constrangido. Ele é uma pessoa muito humilde. Só de pegar o elevador, ele já tem medo. Né? Então, entende? Essas leituras as pessoas têm que ter. Como ela vai se posicionar socialmente, a estrutura do escritório dela. Quem não faz esse tipo de leitura para se planejar na advocacia, você acaba perdendo oportunidades. Você não sabe para onde vai. Então, tem que ter esse planejamento aliado ao posicionamento. Os escritórios que fazem trabalhista patronal, geralmente fazem só patronal. Meu escritório faz patronal. A gente tem algumas reclamações trabalhistas, mas são poucas. Algumas pontuais, mais importantes. Mas o advogado que vai reclamar contra uma empresa, ele não vê essa identidade. Ele não comprou a ideia da empresa, do empresário. E já o cara que faz, o empregador, geralmente faz só empregador. Mesmo que tenha um escritório sofisticado, como alguns têm, faz só empregador. Mas sabe, cara, eu concordo com tudo que tu falaste. Porque eu resumo tudo que tu falaste numa palavra, intencionalidade. Precisamos ser intencionais. Pô, se eu estou num podcast para falar de negócio, para falar de prosperidade, como é que eu vou estar, entre aspas, quebrado? Não é? Como é que eu vou só falar com reclamante? Aqui, em regra, a gente também não faz reclamante. A gente trabalha na parte empresarial e quando acontece alguma demanda trabalhista, estamos pelo lado da empresa. Tem que ter coerência, tem que ser intencional. Só que o que eu sinto falta da faculdade ter me ensinado isso. Isso a gente não encontra isso na faculdade. Tu não acha que falta um pouco de educação empresarial, de educação de negócio, para a gente entender que para a gente advogar eu preciso saber vender? E saber vender é isso.
né? Pô, o teu amigo lá, ele tem um escritório, é um escritório mais simples, porque o cliente dele quer um escritório mais simples para ele se sentir bem. Provavelmente ele nem fala mais difícil, ele já se veste um pouco mais humilde, não usa muita gravata, enfim, tudo comunica, né? E eu sinto falta disso. Como é que tu vê essa falta de educação empresarial hoje nas faculdades? Tu achas que isso determina, inclusive, o futuro de alguns recém-formados? Não digo nem recém-formados, que passaram agora na OAB. Tu acha que faz falta isso? Faz falta na faculdade e faz falta também no ensino fundamental, meu. Perfeito. Quando a gente vê aqueles filmes americanos, né? E vários tem, já vê o menino sentado numa banca vendendo limonada na porta de casa. A gente não vê isso aqui, né? Aquilo ali é um dever da escola, né? Que eles fazem, né? Vendendo a limonada, alguma coisa. Qual é o dever da escola? É você criar alguma coisa para vender, para ter um dinheiro, para chegar até um objetivo. Então eles constroem uma espécie de um projeto, sei lá na escola, criança, né? Que eles vão vender alguma coisa, aí qual vai ser o custo do que eles vão produzir para vender, como eles vão vender, para quem vão vender, quanto eles vão arrecadar e o que eles vão fazer com aquele lucro que eles vão ter em relação a isso, né? Então, em outros países, o empreendedorismo ele é ensinado no ensino fundamental. Aqui você não tem nem no ensino fundamental e nem no ensino superior. E o reflexo disso na advocacia é imenso. De fato, muitos colegas não têm nenhuma noção empresarial e acaba que eles são muito qualificados tecnicamente, mas deixam de prosperar como deveriam por conta desse desconhecimento. De habilidades que a faculdade não ensina, pode dizer assim. E tem a ver com o perfil também, né? O perfil empreendedor não é um perfil que você treina, mas quem tem uma natureza empreendedora, sem treinamento nenhum, vai para a rua e vende o que for. E faz fortuna. Isso a gente sabe que é isso. As pessoas são diferentes. Não. Então, o que você tem é que tentar ensinar o básico, né? O caminho para mim aí são dois. Se a pessoa vê que ela não tem perfil empreendedor, cara, faz uma sociedade com quem tem. Porque o cara empreendedor, ele vai crescer. Se você é um cara muito técnico, muito capacitado, muito qualificado, um advogado de mão cheia, mas tu sabe que teu coração não é empreendedor, procura um sócio empreendedor. E ele vai te querer porque ele quer um cara muito técnico e qualificado. Usa teu nome, usa tua qualidade como advogado e deixa o empreendedorismo na mão de um sócio e monta teu escritório e assim caminha, né? E quando você não tem isso, essa possibilidade, você não tem outro caminho senão se qualificar. A gente, por exemplo, lá na OAB, a gente tem uma demanda, um dos cursos mais procurados, uma das maiores demandas que a gente tem, a gestão de escritório. Então a OAB tem que suprir uma lacuna que não é suprida pelo ensino superior. Então, quando a pessoa se forma, onde ele vai conseguir? Ou em cursos externos, né? Eu vi aqui que você já foi do G4, né? Eu fui lá para um curso externo, né? Muito renomado no país. Vai lá, vai para o G4, vai ter tantos cursos. Escuta quem dá certo. Isso, exatamente, entendeu? Ou vem para a OAB, que a gente também vai oferecer cursos ali de gestão de escritório, de marketing jurídico, para tentar passar esse conhecimento que a faculdade, infelizmente, não parece passa. que tu adivinhaste. Eu queria entrar agora na questão do marketing jurídico. Como é que tu vê hoje o mercado para os advogados dentro do marketing jurídico? Tu acha que é uma dificuldade? Tu acha que somos travados? Me posiciona e me fala como é que está o mercado hoje em relação ao marketing jurídico. Por quê? Como eu vou te falar isso? É uma crítica que eu tenho para os colegas. E eu falo isso para os colegas mais próximos, inclusive para os meus sócios. Tenho 2 sócios. Que o advogado, quando ele vai se posicionar na internet, que é o que está na moda hoje, que todo mundo faz, parece que ele quer dar aula. E tu não dá aula para o teu cliente, tu dá aula ou para um estudante de direito ou para algum advogado que quer aprender. Sim. E ele se frustra porque ele não consegue, entre aspas, vender nada. Isso é base do marketing, né? Tu tens que falar com quem te compra. Sim. Como tu achas que está o nosso mercado hoje relacionado ao marketing? Tu acha que a gente está muito incipiente, a gente está aprendendo ainda a fazer marketing jurídico? Como é que tu vê esse mercado? Deixa eu explicar o contexto da advocacia em si, algumas particularidades, né, da nossa profissão que justifica o modo como o marketing é regulamentado no âmbito da OAB. Em razão da Constituição Federal e do Estatuto da Advocacia, o Brasil optou por um sistema que é um sistema de uma advocacia não comercial. Ou seja, a advocacia não é uma atividade econômica,
igual às demais atividades econômicas, embora ela possa e deva, né, objetivar o lucro, porque todo advogado tem que sustentar sua família e pagar suas contas. E por que ela não é? Não é uma atividade eminentemente econômica, porque existe agregada à advocacia toda uma função social. E ela se justifica por vários motivos, e eu sou um defensor disso, embora muitos advogados discordem. E achem que a advocacia no Brasil deveria ser como a advocacia nos Estados Unidos, que você vai andando naquela autoestrada, tem aquela cara do advogado apontando o dedo, né? Contrate-me, né? E aqui no Brasil, nós temos a concepção de que a advocacia não deve ter esse contexto comercial, eminentemente comercial ou exclusivamente comercial, porque ela agrega uma função social. E seria, a nosso ver, a quem concorda comigo, com essa corrente, seria muito prejudicial à sociedade, ao jurisdicionado, se nós não tivéssemos limites em relação à atuação comercial do advogado. Isso se reflete, evidentemente, no marketing e na propaganda. Por quê, sabe? Por que teria um problema, já que é um prestador de serviço como outro qualquer? Não, não é um prestador de serviço como outro qualquer. O advogado está lidando, assim como o médico, ele está lidando com a liberdade e com o patrimônio das pessoas. E se eu entender que essa atividade que eu estou exercendo, eu aqui advogado, ela é uma atividade comercial e eu devo, como atividade comercial, buscar o melhor lucro dentro da lei do mercado, um cliente que chega na minha frente, ele pode apresentar uma situação e o encaminhamento mais lucrativo para mim seja direcioná-lo ao litígio. Se ele brigar com outra parte, se eu convencê-lo a entrar com uma ação, eu ganho mais dinheiro. Muito mais dinheiro, muitas vezes. Mas se eu conduzir aquela situação a uma solução consensual e evitar esse litígio, que vai gerar uma apaziguação, né, do conflito, eu ganho menos dinheiro. Você entende? Isso é uma questão muito importante e muito corriqueira na advocacia. Então eu não posso pensar que eu estou exercendo uma atividade que eu tenha que fazer o meu preço ou basear minhas ações com o objetivo de extrair o máximo de recursos de quem está ali para pagar. A atividade comercial ela é assim. Eu posso estar vendendo o meu produto aqui, essa folha de papel, por 1 centavo, mas se amanhã eu identifico que o mercado paga 10 centavos, ainda que eu esteja tendo lucro com 1 centavo, eu vou cobrar 10. Mas eu não preciso cobrar 10, eu estou cobrando 1 e estou tendo lucro, estou ganhando bom dinheiro. Eu sei, mas o mercado está pagando 10. O outro país ali quebrou que fazia papel, só o Brasil está fazendo papel, agora está dando 10 centavos, você vai cobrar 10. Imagina se você implanta na advocacia esse tipo de leitura. Isso não é bom. E é por isso que nós temos restrição em relação ao nosso marketing. Nós temos uma restrição muito maior, porque o advogado, basicamente com o provimento anterior, você tinha que sentar no seu escritório e esperar o cliente bater na porta. Você poderia fazer uma notinha de jornal só colocando o nome do seu escritório, não podia usar outdoor, não podia divulgar rádio, nada, né? Não podia divulgar. Você ficava ali esperando o cliente bater na porta, saber que você está ali para poder atender ele. E com o avanço das redes sociais, né, que isso gerou naturalmente uma mudança em tudo na vida, né? O mundo é dividido em antes e depois. É claro que isso produziu um impacto forte, teve que se fazer uma revisão em relação a isso, e de fato foi feito. Foi autorizado um marketing jurídico, né, de uma forma mais ampla, mas foi atribuído a ele um caráter informativo. E é aí que muitos colegas, infelizmente, acabam ultrapassando o limite e perdendo a mão na realização desse marketing. Então você pode se apresentar nas redes sociais como advogado, você pode falar da sua qualificação, você pode comentar situações concretas desde que não seja dos seus clientes e desse modo se posicionar sobre a sua área de atuação e angariar com isso mais notoriedade, mais respeito, mais identidade, mais posicionamento. É isso, é desse modo que o marketing está estruturado dentro da advocacia. Então você não pode, por exemplo, na sua divulgação de marketing, na sua rede social, de modo nenhum oferecer o seu serviço e pedir para o cara te contratar. Dizer que tu vai solucionar um determinado problema jurídico que aquela pessoa e pedir a captação, embora muitos colegas estejam fazendo isso sujeitos a sofrer um processo ético disciplinar. Mas você pode, de um modo direto, para garantir uma maior elegância
para não confundir essa atividade com uma atividade essencialmente de mercado, você pode criar um posicionamento de natureza informativa. Porque quando você se posiciona de modo informativo, eu sou advogado previdenciarista, grava teus vídeos, fala sobre os benefícios previdenciários, informa a sociedade os benefícios que existem. Mas você não está dizendo para ele contratar. Não diretamente, você está informando o conhecimento jurídico que é de interesse público. Aí, se a pessoa quiser lhe contratar, ela lhe procura. Quando tu fala natureza informativa, eu posso dizer que é também natureza de educação, de subir o nível de consciência daquela pessoa sobre determinado assunto? Te dando exemplo, a gente estuda muito vendas aqui no escritório. Sim. E uma vertente que a gente usa é a PNL, Programação Neurolinguística, que lá existem 4 níveis de consciência de todo mundo. Tem aqui primeiro nível, que a pessoa não sabe, tipo, ela é realmente ignorante, ela não sabe que aquilo existe. Depois existe um nível que ela sabe, que ela não sabe. Entendeu? Eu não sabia que existia café especial aqui em Belém. Depois existe outro nível que ela sabe e já faz com ajuda, e existe o nível de excelência. São esses 4 níveis de acordo com a PNL. Existe hoje uma vertente que fala assim, a gente como comunicador, que todos nós somos, o nosso papel é realmente tirar o cara daquela ignorância do primeiro degrau, de que ele não sabe que não sabe, realmente ele não sabe de nada, e subir para o segundo até o terceiro, basicamente, para poder vender o meu produto / serviço. Nessa estrutura de negócio, de educação, eu posso também encaixar isso dentro das normas da OAB, em termos de informativo / educacional, porque quanto mais a pessoa do outro lado sabe dos direitos, dos deveres, mais clientes qualificados eu tenho. Não sei se eu me fiz entender para ti. Fez sim, eu vou te dar um exemplo. Pegar o caso do previdenciário. Então, você tem um advogado que atua em benefício de prestação continuada, né? Mas muitas pessoas que têm direito a esse benefício, não sabem que têm direito. Perfeito, elas estão zeradas. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá para a rede social, ele vai dizer, vamos falar sobre benefício de prestação continuada? Você sabe o que é o benefício de prestação continuada? O benefício é tal coisa. Sabe como ter acesso a esse benefício? Para você ter acesso, você precisa dessas informações. Você está passando informação. Agora eu vou fazer o errado. Você é um cidadão que está nessa condição? Você está passando por isso? Eu posso entrar com uma ação de garantir tal coisa. Garantir que você receba 10 mil reais. Procure, entre em contato comigo. Entendeu a diferença? Tem que vender o resultado. Exatamente. Então, uma coisa é eu estar ali vendendo um produto como uma atividade comercial faz. Quem está vendendo o carro está dizendo que o carro é melhor, né? E que vai oferecer mais e chama a pessoa para comprar o carro. Mas você não faz isso com o serviço advocatício. Você passa a informação. Então, fazer isso que você está falando é ótimo. Estou informando, estou lhe tirando do grau de ignorância, lhe fazendo conhecer que existe um direito, estou lhe informando isso, mas não estou dizendo que eu me contrate, entendeu? Perfeito. Ficou meio tenso aqui, né? Pessoal, a gente faz o certo, só para deixar claro. Sabe, já falamos de cultura, de pensamento, longo prazo, né? Que tu falaste, eu achei muito legal esse discurso mesmo, cara, espera os 7, 10 anos que vem. Se tu plantar e continuar, ele vem. Falamos do marketing, de PNL. Agora eu queria entrar num assunto bem atual. Inteligência artificial, cara. É uma ferramenta interessante para a OAB, para o advogado, não para a OAB, para o advogado. Como é que a OAB se posiciona no uso? Enfim, tu consegue me passar? Porque é algo atual, é algo que o mercado usa e quem não está usando está ficando para trás, porque a inteligência artificial não é que ela vai tirar empregos, né? Ela vai suprir habilidades / função. Vou dar um exemplo. Aqui tem o Poti ele faz algumas artes nossas, edita alguns vídeos, e hoje existe inteligência artificial que tu manda o vídeo bruto, que é o episódio com longo, inteligência, faz aí 5 cortes, e ela vai e faz. Então essa função do Poti, a inteligência artificial, ela vai suprir. Como existe inteligência que faz petição, que analisa a decisão, que pesquisa decisões, jurisprudência e tudo mais. É uma atualidade, o mercado exige isso, que o novo advogado e o antigo advogado ele tem que se posicionar com isso, cara. Uma das maiores demandas que a gente tem hoje na OAB é curso de inteligência artificial, né? Acho que muitas profissões estão passando por isso, né? Quer encher um auditório, faz um curso bom de inteligência artificial e você vai ter ali
advogados antigos, medianos, novos, todos Todo mundo. engajados e com os olhos arregalados nessa tecnologia disruptiva que a gente está enfrentando. A gente tá com um cenário meio empoeirado, né? A gente não sabe exatamente para onde a inteligência artificial vai nos direcionar. Eu falo de nos direcionar, não é advocacia, é a humanidade, né? Existem várias preocupações muito grandes, inclusive de natureza econômica, do impacto que ela pode causar, né, no contexto social, profissional de um modo geral. Porque é muito bom uma ferramenta que facilita a vida humana. Mas dependendo da forma como ela está facilitando, você pode deslanchar uma crise sem precedente. Né? Então, o que está acontecendo na advocacia? A ferramenta está em pleno uso. Tá? Quem não está usando vai ter que se adaptar, não vai conseguir concorrer sem utilizar essa ferramenta que é poderosíssima. Está todo mundo se qualificando e os órgãos jurisdicionais estão estudando regulamentações em relação a isso, inclusive o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, determinados limites. A gente não sabe exatamente onde isso vai parar e como vai parar, né? Se é que vai parar, mas para onde nós vamos evoluir. A gente ainda está no meio dessa neblina. O que eu posso falar em relação a hoje, né, considerando o estágio hoje da inteligência artificial, é que qualquer advogada tem que dominar a ferramenta. E essa ferramenta, ela realmente facilita num grau monstruoso o exercício da profissão. Mas como qualquer ferramenta, você tem que saber usá-la. Então, hoje, você sabendo utilizar a ferramenta, criar os prompts, fazer a pergunta certa, você consegue minutar um contrato que você levaria a manhã inteira escrevendo. Só que esse contrato, ele vai ser minutado e vai antecipar 80% do trabalho, mas os 20% determinantes a inteligência artificial não vai fazer, que vai ser uma adaptação àquela realidade que você está enfrentando, que a inteligência artificial não sabe tudo. E você também não deu essas informações para ela. Então, você treinando usar essa ferramenta, não usando ela de forma aventureira, ela vai ser muito útil e não tem como não utilizá-la. E nem tem como ser impedido de utilizar. Então, o que a advocacia precisa fazer hoje é se qualificar para usar corretamente a ferramenta. E como é que estão usando errado? Estão usando errado porque estão simplesmente pegando a ferramenta. É como você pegar uma receita de bolo, jogar tudo na batedeira e bater esse bolo, não vai funcionar. Não funciona assim, não né, vai funcionar. Tem uma ordem para as coisas de fazer, você tem que ter esse domínio. Então, você tem que pegar a batedeira, mas usar ela corretamente, na ordem certa, para o seu bolo sair direito. Você não precisa mais bater na mão, como você fazia antigamente, né? Você já tem a máquina ali, que todo aquele trabalho manual de ficar ali, que as pessoas antigamente, né, as boleiras faziam, você tirou aquele esforço muscular todinho. É só botar ali. Mas ainda tem a forma de se colocar informação para produzir o resultado correto. É isso que a gente tem que fazer no uso da inteligência artificial. Os problemas que estão dando, né, como muitos já saíram por aí, são do tipo, só citar o mais corriqueiro. Se você jogar e pedir uma petição, uma defesa para a inteligência artificial, ela lhe dá a defesa, ainda lhe dá a jurisprudência criada por ela. Se não souber fazer a pergunta certa. Jurisprudência linda, com número de processo, número de desembargador, tribunal. E você lê aquela jurisprudência e não sabe que aquilo é uma invenção, você vai achar que é verdadeiro. Isso é uma falha ética gravíssima. Aí o juiz pega aquela jurisprudência e já mandaram ofícios para a OAB. Olha, advogado, sua jurisprudência é falsa. É como se você tivesse criado uma decisão falsa para convencer o juiz uma decisão falsa. Mas, na verdade, você estava até de boa fé, usou a inteligência artificial, mas usou errado ela. Cara, e nesse caso, na OAB, ele é condenado? Ele vai sofrer alguma sanção ética aí? Independente se ele esteve de boa fé ou não. Não tem precedentes ainda, eu não conheço pelo menos nenhum de questão julgada já a respeito de inteligência artificial. Talvez tenha aí uma atenuante, uma vez ser condenada. Tem que ser, né? Vai ser. Porque ele tem o dever de diligência, ele tinha que pelo menos pesquisar. Ele não podia ter jogado ali. A gente fala aqui que inteligente não é o que está lá, né? O chat GPT, por exemplo, é quem pergunta. Então, tem que, inclusive, saber fazer a pergunta certa, né? É isso. Sabe, a gente está na reta final. Eu queria terminar falando um pouco de empreendedorismo, de negócio e tudo mais.
Todo mundo sabe que a OAB tem um papel muito relevante no mercado, na sociedade e tudo mais. E como é que hoje a OAB se posiciona e incentiva o mercado jurídico? Porque a gente não pode também fechar os olhos e não entender que a advocacia é um mercado. A gente precisa entender que é um mercado. Como é que hoje a OAB se posiciona? Incentiva como? Ajusta como? Desenvolve como? A OAB não tem muito controle do mercado em si. O que a gente busca fazer é preparar a advocacia para esse mercado, né? O mercado da advocacia, ele acompanha a evolução da sociedade, as flutuações econômicas de queda e de alta de um determinado setor econômico. E a nossa preocupação, né, como instituição, ela vai estar sempre aonde? Primeiro, a preparação da advocacia para o exercício da prática profissional. Então, isso é um dos eixos de atuação da OAB. Então, por exemplo, inteligência artificial é uma ferramenta importante que ajuda a advocacia, as pessoas não sabem usar. Nós vamos fazer cursos de inteligência artificial e vamos preparar a advocacia para o uso correto e inteligente da IA. Beleza. A advocacia que atua junto ao sistema penitenciário está passando grandes dificuldades por conta das alterações que foram feitas, que implantaram o agendamento não está funcionando. Então, a OAB vai interferir nisso e vai proporcionar condições para que a advocacia possa atuar junto ao sistema penitenciário. Brigando por parlatórios virtuais, que facilita demais o acesso. Então, a gente vai lá e defende a advocacia para conseguir gerar condições para o exercício da profissão, inclusive defendendo as nossas prerrogativas quando elas são violadas, né? Quando a gente não consegue, por alguma autoridade, exercer a nossa profissão. E numa última ponta, a gente ainda tem uma tarefa maior, que é de defender a sociedade, que a OAB, diferente de outros conselhos de classe que existem só para regulamentar e defender a classe, a gente ainda tem a atribuição de defender a sociedade. É por isso que a gente mete o dedo em muita ferida. Então, se a gente tem uma violação de direitos humanos muito grave, aquilo não está ligado ao interesse da advocacia, assim. É o interesse de direitos humanos, né? Uma chacina. Aí lá vai a OAB, tem que fazer isso, investigar, acompanhar a investigação. Se a OAB estiver verificando, por exemplo, que ocorreu, né, uma violação de direitos humanos e que as outras instituições, por força política ou econômica, não estão atuando no sentido de punir os violadores, a OAB vai lá e entra em campo, né? E diz que está tendo falha na investigação e vai pedir a punição. A gente tem as comissões temáticas lá que atuam nos ramos mais diversificados de interesse social: moradia, saúde, direitos humanos, comunidade LGBTQIA+, e por aí vai. Então a gente tem essa atuação também para a sociedade, é a classe de um lado e a sociedade do outro. É assim que a gente vai procurando atuar e cumprir o nosso papel institucional. E manter o mercado sadio, né? Sabe, cara, eu gostei muito, só fazendo tentar fazer um resumo aqui, né? Conhecimento, ver novos mercados surgindo, porque surgem novos mercados, inclusive o direito digital é né? De infoprodutos e tudo mais, é uma coisa que para mim o pessoal ainda não está vendo para cá, é uma coisa que está em alta. Jogo do longo prazo, planejamento versus posicionamento, usar de forma correta a inteligência artificial, se posicionar de forma intencional. Cara, eu acho que a gente deu um bom caminho para essa galera do mercado jurídico se posicionar e saber trabalhar. Tu quer deixar algum recado? Fica à vontade, o espaço é teu agora. Quero agradecer primeiramente a oportunidade. Esse tema, eu já dei muitas palestras e também já gravei alguns videocasts, mas nunca um tema tão interessante, que eu acho que isso aí interessa a toda a advocacia, não só início de carreira, mas quem está estruturado também. Foi um prazer imenso participar aqui, parabéns pelo teu projeto, eu gostei muito da ideia e da linha que vocês estão atuando aqui no Segue o Plano. Fico à disposição para colaborar, né, sempre que for chamado, e fica o convite, que eu gosto sempre de fazer a toda a advocacia: participe da OAB, volte ao sistema, vá, ingresse em uma comissão. O que nós falamos aqui sobre, né, planejamento, posicionamento, procure a OAB que ela vai lhe ajudar com isso. Se você está meio perdido aí, ou quer ter mais insights, saber o que vai fazer na sua profissão, tentar conhecer onde tem mais oportunidade na advocacia, vem para a OAB,
vem para o sistema, entra na comissão temática, interage com a classe, entra na nossa grande rede de networking, isso vai lhe proporcionar maiores resultados na profissão, né? Tenho certeza disso. Pô, legal. E sabe, para terminar, cara, como é que, onde as pessoas te acham? É na OAB, é contigo, é no teu Instagram? Passa aí tá até olhando pra gente aqui, ó, quem manda tá aí, ó. OAB de portas abertas. Eu estou sempre na OAB, seguramente sempre pela parte da tarde, né? E meu Instagram é @saviobarreto, tá? Também à disposição para interagir pelo meu perfil individual do Instagram. E lá na OAB, eu tenho várias reuniões agendadas, pessoas que pedem comigo, mas a gente está de portas abertas. Quem chegar lá e o Sávio está circulando, vai encontrar o Sávio, vai conversar comigo. Chama, pega um café e bate um papo. Na hora. Pô, legal. Recados agora, né, Poti? Podcast segue o plano todo dia 1º, 10 e 20, 3 vezes no mês. Estaremos lá na nossa 4ª temporada, se Deus quiser, 5ª, 6ª, 7ª, aí, sem perder de vista. Sigam a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram. E melhor coisa, compartilha com aquele advogado que tu conhece, com aquela pessoa que está se formando, porque daqui saiu muita coisa legal para quem está começando e para quem já está no mercado, né? Eu acho assim, sabe, pô, vocês vieram aqui, tu veio aqui, disponibilizou um tempo para falar um pouco do teu conhecimento, da tua jornada, e não tem por que a gente não compartilhar. Eu acho que o grande problema nosso, da geração atual, é querer aprender, mas esquece de compartilhar com alguém do lado. Porque se todo mundo evolui junto, o mercado sobe junto. Então, se todos os advogados entenderem do mercado, entenderem como se posicionar, a gente não vai ter coisas ruins acontecendo, vamos dizer assim. E é isso. Fica aqui meu agradecimento para ti, pelo teu tempo, para a tua equipe que veio, para a OAB. Pretendo frequentar mais a OAB, né? Eu sou advogado, como eu te falei, e realmente eu nunca tive a necessidade de estar lá. Mas agora, com o teu discurso, eu acho que fez mais sentido de visitar, né, que seja. Volte para nossa casa, vou lhe aguardar lá. Para ver o que está acontecendo. E é isso. Então, Sávio, obrigado. E abraço.